Olá, alunos. Eu sou o professor Diego Fogaça Carvalho, sou doutor em Ensino de Ciências e Educação Matemática e tenho uma especialização em Ensino de Matemática para os anos iniciais do ensino fundamental. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar com as 4 operações fundamentais. Quais são as 4 operações fundamentais? A adição, subtração, a multiplicação e a divisão. Então, pessoal, como eu já disse na aula anterior a vocês, eu assumo a disciplina de vocês numa perspectiva um pouco mais prática do ensino de matemática. Então, eu trago a vocês aqui o material, no caso, manipulável, certo? Como sendo, então, a ponte entre o aluno para a conceituação matemática. Então, a intenção da aula de hoje é trazer, primeiro, um momento de pensar sobre os sentidos e significados das operações fundamentais e, após todo o discurso em cima desses sentidos, nós iremos desconstruir o algoritmo, só que aí, no caso, é pensando em você como um aluno, ok? Não são propostas diretamente relacionadas com a sala de aula nesse momento. Após, nós vamos para a câmera de documentos e ali na câmera de documentos eu vou apresentar então o material manipulável e uma forma como eu, se estivesse na condição de professor dos anos iniciais do ensino fundamental, como eu iria, no caso, atuar e ensinar matemática. Certo, pessoal? Então agora vamos ao quadro, conhecer o objetivo da aula de hoje. Pessoal, então como nós podemos observar aqui, o nosso objetivo será retomar as 4 operações fundamentais da matemática, certo? Onde que nós vamos, então, vocês irão refletir sobre a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. O meu objetivo aqui, pessoal, é descaracterizar os algoritmos que você, aí no caso, hoje, domina, mostrando que há algo além dos algoritmos, tá? Depois, pessoal, nós vamos refletir sobre o ensino da matemática e a procura por padronização e redução ao algoritmo das 4 operações fundamentais, certo? E depois eu vou apresentar materiais manipuláveis, certo? Como no caso do material dourado, que nós já vimos na aula anterior, e também da escala, certo? Cusinari, como uma alternativa contra, o reducionismo ao algoritmo. Pessoal, um ponto importante que eu gostaria de comentar com vocês. Pode, a um primeiro momento, certo, aparecer o tanto quanto complicado as ações que nós iremos realizar hoje no quadro. Mas, professor, por que é tão fácil aplicar o algoritmo? Por que o senhor está complicando a nossa vida? Pois bem, pessoal, fique claro, o algoritmo, ele é o método mais simples de se realizar uma operação matemática. Só que, encrostado ao algoritmo, há certos procedimentos e há certos conceitos que estão implícitos. Como professor que ensina matemática, que é seu futuro campo de trabalho, você deverá ter noção desses conhecimentos que estão, certo? Que estão implícitos no algoritmo e, dessa forma, você vai conseguir intervir no momento adequado diante das dificuldades que os alunos apresentam ao aprender matemática. Então, é necessário que ir além do algoritmo e é necessário que você tenha domínio e não reduza a sua aula à simples aplicação do algoritmo. Então, nós vamos iniciar a nossa aula agora, refletindo um pouco sobre produções escritas dos alunos. Como que os nossos alunos atualmente lidam com as 4 operações fundamentais numa sala de 3º ano do ensino fundamental? Vamos retomar ao quadro. Aqui no quadro, pessoal, nós temos um momento de reflexão, certo? Então, vocês irão observar a resolução de uma questão realizada por alunos dos anos iniciais,
olha só, do ensino fundamental, que poderiam ser aluno de vocês, certo? E vocês vão procurar agora refletir. O aluno errou ou acertou a questão? E eu quero que vocês identifiquem também quais as dificuldades que foram apresentadas pelos alunos, certo? Então, conforme eu for lendo os problemas, apresentando as resoluções, eu vou dar mais ou menos uns 30 segundos, de 20 a 30 segundos, para que você pense nessas duas questões que estão aqui. Então, vamos à primeira questão. Ana comprou 30 balas, distribuiu 5 balas para Fernanda, 8 para Júlia e 3 para Camila. E o restante das balas deu para Marta. Quantas balas Marta recebeu? Então vamos observar o que o nosso aluno fez aqui. O nosso aluno assumiu o 30, depois ele colocou 58, depois 3, subtraiu, chegou na solução 25 e respondeu. Marta recebeu 25. 30 segundos para vocês pensarem, pessoal. Olha só, pessoal. Agora, uma outra solução de um outro aluno. Olha o que ele desenvolveu aqui, pessoal. A primeira operação foi, ele pegou 30 e dividiu por 5, chegou na solução, no quociente 6, e depois ele assumiu 6, somou 8 e somou 3. E chegou no resultado 17. E olha só o que ele respondeu. Marta recebeu 17 balas. E o aluno respondeu aqui, certo, por meio de um registro escrito. Eu achei que era de vezes porque ela distribuiu, certo? Mais 30 segundos para vocês pensarem, pessoal. Aqueles casos anteriores foi relacionado a problemas convencionais. No entanto, agora, nós temos um problema não convencional. Então, olha só esse problema que aparentemente não apresenta solução. Tiago e Helena combinaram de passear no parque. Helena se arrumou toda, colocou uma blusa de listras, uma tiara de flores e 2 brincos de borboletas. Tiago também se arrumou, vestiu uma bermuda verde, uma camiseta amarela e um boné xadrez.
Chegando lá, Tiago comprou 2 pacotes de pipoca, 2 sorvetes, 3 garrafas de suco e 1 algodão doce. Quanto Tiago e Helena gastaram? Então, olha só, pessoal. Aparentemente, o que nós já podemos perceber aqui? Não há solução, certo? Nós não temos o quanto foram gastos, né, quanto foi gasto por essas crianças. No entanto, olha só o que nossos alunos resolveram. Olha o que esse aluno fez. 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 1. E somou tudo. Eles colocaram 96 roupas para sair. Eu fiz essa conta demais e cheguei nesse resultado. A justificativa, né, que o aluno deu. Um outro aluno já conseguiu, né, identificar. Não resolve porque não tinha preço. Então eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Retornando, pessoal, nós temos aqui agora mais uma solução. Olha só o que os alunos fizeram. 2 mais 2 deu solução 4, mais 3, 7, mais 1, 8. Gastaram R$8. Aí um aluno justifica, porque a pergunta era quanto Helena e Tiago gastaram. Por isso é demais. Pessoal, o que vocês pensam a respeito da solução que esses alunos nos responderam nessas questões? Esses alunos estão aprendendo matemática? Esses alunos estão aprendendo, estão desenvolvendo o pensamento crítico ao trabalhar com a matemática? Pois bem, pessoal, o problema que nós temos ali, muita gente deve estar se perguntando, mas isso é língua portuguesa, mas isso é interpretação de texto. Não, pessoal, isso é interpretação matemática também. Uma coisa que é importante e que eu friso com vocês novamente, como eu já falei na aula anterior, é necessário que as áreas do conhecimento estejam de mãos dadas. Não é porque eu não gosto de português que eu não devo aprender, ou porque eu não gosto de matemática que eu não devo aprender. Não, nós teremos que, né, no caso, temos que superar esse fato. Então agora nós iremos debater as dificuldades que eu penso que vocês já devem ter assimilado, né, a respeito das produções dos alunos. Então vamos retomar ao quadro. Aqui no quadro, pessoal, nós temos então as dificuldades dos alunos. Esses 2 pontos em relação ao que foi o primeiro problema, né, ao problema convencional. Então nós conseguimos perceber uma não compreensão do sistema de numeração decimal, certo? O nosso aluno não entende, como nós já vimos na aula passada, o que é unidade, né, o que é dezena e o que é centena, e que a posição que um algarismo ocupa na constituição de um número, necessariamente essa posição interfere no valor que ele representa. E uma coisa, pessoal, importante. Os nossos alunos, há tendência de mecanizar, de associar palavras-chave com as operações. E ficou bem, né, evidente na solução deles, quando eles colocaram a ideia de distribuir. Tá? Na segunda questão, nós podemos perceber aqui uma não compreensão também do sistema de numeração decimal. Apareceu, né, esse fato tanto na primeira como na segunda, e a não interpretação do enunciado da questão. Os alunos não identificaram que
não fazia sentido aquela operação de quantidade de roupa com quantidade de alimento, e que essa quantidade de roupa com quantidade de alimento ia dar os reais gastos. Então, por quê? O que faltou ao aluno ali? Somou a quantidade de itens comprados, olha só, e considerou como dinheiro gasto. Então, pessoal, esses tipos, né, de situações que nós evidenciamos são situações em que o aluno não compreendeu os sentidos das operações matemáticas. E é em cima desses sentidos, agora, operação por operação, que nós iremos trabalhar na nossa aula. Então, os objetivos restantes da aula, eles estão diluídos agora em 4 momentos em que nós iremos trabalhar com as operações fundamentais, ok? Então, nós vamos dar início à adição e vamos ao quadro. Aqui no quadro, pessoal, nós temos nós vamos iniciar com a adição, certo? E o primeiro momento que eu irei trabalhar com vocês, nós iremos trabalhar o algoritmo e depois nós vamos vir para, né, os materiais, o que seriam aqui no caso, os materiais manipuláveis. Só que, pessoal, há uma reclamação constante dos professores dos anos iniciais e também os professores que são licenciados em matemática, de que os alunos no concreto trabalham muito bem. E no abstrato, ou seja, quando nós vamos ao quadro, os alunos apresentam dificuldades, não conseguem, né, fazer a ponte do concreto para o abstrato. Pessoal, esse tipo de situação, uma forma de contornar isso e promover a abstração do aluno é a constituição do quê? De um vocabulário, certo? O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos, por meio de designação com essas palavras que são os componentes da operação, nós vamos manipular e vamos também trabalhar no quadro seguindo toda essa lógica. Então, olha só, quais são os componentes de uma operação de adição? O primeiro componente que eu tenho é a parcela. O segundo componente que eu tenho é parcela. Então, aqui, 5 e 4. 5 e 4 o quê? Esses dois, né, itens, de certa forma, possuem o quê? A mesma essência, certo, pessoal? Eles apresentam a mesma essência, a mesma, vamos dizer assim, o mesmo conceito. Eles estão relacionados a uma quantidade e essa quantidade é de uma mesma coisa. A soma ao total, que é aqui, no caso, a nossa solução, ela também vai possuir essa mesma essência, certo? Então, nós vamos estar sempre trabalhando com o quê? Com coisas iguais. Então, se o nosso aluno tivesse noção dessa diferenciação, ele lá naquele caso já saberia, certo, que somar os itens comprados junto com a quantidade de roupas era um fato que dentro da operação de adição é admissível, certo? Então agora nós vamos para os sentidos da adição. Então, pessoal, o primeiro sentido da adição é a ideia de juntar. Então eu tenho um exemplo aqui para vocês, olha só. Joana comprou no supermercado R$ 97,00 em mantimentos e R$ 38,00 em produtos de limpeza. Quanto ela gastou? Nós já podemos observar aqui, pessoal, que todos os valores estão relacionados ao quê? A reais gastos em supermercados, em mercadorias. Então, todos possuem a mesma essência, partem do mesmo princípio. Então, a adição se coloca como uma situação, né, uma operação a ser realizada nesse contexto. A segunda opção, sentido que nós temos, é acrescentar, que também, pessoal, é muito próximo, certo? Com a ideia de juntar. Então, Maria tinha 127 papéis de carta em sua coleção e ganhou mais 73 da irmã mais velha. Com quantos papéis de carta ela ficou?
Então aqui, pessoal, nós já conseguimos, então, já encontrar o quê? Papéis de carta. E ela ganhou papéis de carta. Então a mesma essência está permanecendo. E uma outra ideia interessante para a adição que nós temos aqui é a ideia de restauração. Então, Juca não perde uma ocasião para vender pipas que faz. Hoje, ele já vendeu 148, mas ainda restam 47. Quantas pipas ele tinha para vender? Olha só, pessoal. Então, com a parcela 148 mais a parcela 57, eu volto para quem? Eu volto para a quantidade de pipas que o Juca, no caso aqui, né, ele inicialmente se propôs a vender durante o dia. Então, a adição também vem assumir uma ideia de restauração. Então, agora, pessoal, nós vamos trabalhar com o algoritmo da adição. Só que esse algoritmo que nós iremos trabalhar aqui, ele vai ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Como que nós vamos realizar, pelo algoritmo, uma soma como essa do quadro? Então, nós temos uma parcela, 5.674, certo? E a outra parcela, nós temos 3.869. E nós vamos somar. Geralmente, como que nós vamos realizar isso? Nós começamos primeiro da unidade, certo? Lembrando que aqui nós temos a unidade, aqui a casinha da dezena, aqui a casinha da centena e aqui a unidade milhar. Pois bem, pessoal, eu vou realizar hoje essa operação de uma maneira um pouquinho diferente de que vocês estão acostumados. Eu vou trabalhar com vocês a partir da unidade de milhar. Olhem só. 5 unidades de milhar mais 3 unidades de milhar, eu vou ter quanto? Eu vou ter, no caso aqui, 8 unidades de milhar. Então, se é unidade de milhar, sempre eu vou trabalhar, vou respeitar a posição que a unidade de milhar está ocupando. Agora, eu vou trabalhar aqui com a centena. Eu tenho 6 centenas, certo? E eu tenho 8 centenas. Somando as duas, quantas centenas eu tenho? Eu tenho, então, 14, no caso, centenas. 14 centenas, pessoal, é igual a quanto? Uma unidade de milhar mais 4 centenas. Então, o que acontece aqui comigo? Eu vou colocar, então, as 4 centenas embaixo da casinha da centena e a unidade de milhar que me sobra, eu vou pôr aqui embaixo, seguindo a mesma linha no caso do posicionamento, certo? A mesma coisa nós vamos realizar aqui, olha só. 7 dezenas mais, no caso, 6 dezenas. Então, 7 dezenas mais 6 dezenas, eu vou ter quanto? Eu vou ter 13 dezenas. 13 dezenas, pessoal, equivale ao quê? A uma centena mais 3 dezenas. Olha só. Então, eu vou pensar uma centena na casa da centena. Eu vou vir aqui embaixo. Lembra aquele vai quando você opera da unidade para unidade milhar? É aquele 1 que você vai subindo, só que eu estou dando um outro tratamento ao algoritmo. E agora aqui, a dezena, eu vou pôr embaixo, aqui no caso, né, pessoal, da dezena. O que me falta agora é pensar na unidade. 4 unidades mais 9 unidades. Olha só. Opa, desculpa, pessoal. Aqui, 4 unidades mais 9 unidades. Desconsidere isso daqui, tá ok? Nós vamos ter quanto? Nós vamos ter aqui 13 unidades. E 13 unidades é igual ao quê? Uma dezena mais 3 unidades. Então, nós vamos ter na unidade 3
E na dezena nós vamos ter 1. Agora o que nós vamos fazer? Finalizar a adição. Aqui não tem ninguém, então está vazia, então eu posso representar esse vazio por 0. 3 unidades mais 0, 3. 3 dezenas mais uma dezena, 4. 4 centena mais uma centena, 5. 8 unidades de milhar mais uma. No caso, unidade de milhar, 9. Olha só, pessoal, mas professor, mas que complicação é essa que o senhor realizou aqui? Pessoal, retomando então, ó, pode à primeira vista parecer complicado, mas a intenção foi, eu quero desconstruir o que vocês, de certa forma, mecanizaram sobre a adição. Operar da unidade para as outras classes maiores se convencionou na escola e ela assegura que o posicionamento dos números seja corretamente. Só que pensar inverso a isso, mas respeitando esse posicionamento, também dá certo. Então essa atividade ela foi pensando em você, para que você, né, de certo modo, promova uma flexibilização do que você pensa a respeito do algoritmo. Nós vamos agora à câmera de documentos, onde eu vou trazer um material manipulável, e aí sim, esse material é pensando na sala de aula. Vamos à câmera. Pessoal, aqui na câmera, eu tenho um material que é chamado Scala Cusinare, certo? Ele é diferente do material dourado, que também está aqui, e eu vou também trazer para vocês no momento oportuno. A Scala Cusinare, pessoal, ela vai começar a partir da unidade, que ela é branca ou cru, certo? E ela vai seguindo, olha só como vocês podem verificar aqui, os numerais. Então, 2, 3, 4, 5, aqui o 6, aqui o 7, 8, 9 e aqui o 10, tá certo, pessoal? Então, só que um ponto importante é que a Scala Cusinare, igual, né, diferente do material dourado, ela não apresenta divisões. Aqui eu tenho o material dourado, uma pecinha do material dourado. Então o material dourado ele traz todas as divisões em função aqui, né, no caso da unidade. O material dourado, ele traz essa divisão. O Cusinare não. Por quê? Porque é pensando em como que essas peças vão se encaixando, né, que o nosso aluno vai, então, construindo, no caso, o pensamento matemático. Então, vamos à ideia, né, de operar com esse material. Pessoal, então vamos lá. A mesma ideia. Tudo aqui vai começar da ideia da unidade, certo? Todo o nosso sistema de numeração, ele parte da ideia de 1 e também, e mais para frente, né, que ele vai partir da ideia de 0, a ideia do vazio. Mas se a gente for pensar bem, olha só. Aqui eu tenho 2. O que é o 2? O 2 é a soma, olha só, de duas unidades. Então, o que é somar dentro desse sistema, dentro desse nosso material? É juntar, olha só, juntar parcelas que apresentam o quê? A mesma conceituação, ou seja, que são iguais. E quando eu junto 1 com 1, eu verifico que ele resulta em quanto? Na pecinha vermelha, que é 2. Nós podemos, né, ir avançando. Vamos pegar a pecinha verde, que nós já podemos ver aqui, que vale 3. Essa pecinha verde, ela surgiu como? Ela surgiu quando nós pegamos a pecinha vermelha, olha só, e adicionamos a uma unidade. Ou seja, 3, a soma 3, ela é proveniente do quê? Da parcela 2 mais a parcela 1. E isso também, pessoal, ela também não fica, né, instável nessa posição. Nós também podemos escrever esse 3 de uma outra, ou melhor, representar, né, esse 3 de uma outra forma. Olha só, e se eu pôr o 1 antes? O que acontece? Olha lá, 3 é igual a 2 mais 1, e 3 é igual a quanto?
aqui A1 mais 2. Então, a ideia, né, a propriedade comutativa da adição, nós conseguimos também, né, trazer aqui com essa representação no caso dessas operações. Nós podemos avançar. Nós aqui colocamos, né, o nosso 3 como sendo 2 mais 1, 1 mais 2, mas nós podemos pensar também como sendo o quê? 1 mais 1 mais 1. Nós podemos escrever 3 como sendo que a soma de 3 parcelas de 1. Olha só. Essa ideia de construção de bloquinhos, certo? Como nós estamos fazendo aqui, nós podemos também pensar em outras quantidades. Vamos pensar aqui, agora, numa outra quantidade. Olha só essa daqui, ó. Aqui nós temos o 4, certo? Que é a postinha roxa. Nós podemos colocar essa pecinha de que forma? Nós podemos pensar ela como sendo, olha só, 3. Eu vou tirar as outras, pessoal, para ficar mais fácil para a visualização de vocês. Olha só. Nós podemos escrever como sendo 4, né? Como sendo 3 mais 1. Olha lá. Nós podemos escrever como sendo 1 mais 3. Nós podemos escrever como sendo 2 mais 2. Nós podemos escrever 1, 2 e 1. Podemos escrever como sendo 2, 1 e 1. E também podemos escrever 1, 1 e aqui, por fim, 2. Olha só, pessoal. Então, olha só as diferentes maneiras de se pensar em 4. 4, 3 mais 1, 1 mais 3, 2 mais 2, 1 mais 2 mais 1, 2 mais 1 mais 1, 1 mais 1 e aqui nós temos o 2, certo? Então, pessoal, só para arrematar aqui com vocês. A ideia de adição adquire o que aqui para nós? A ideia de juntar. Juntar o quê? Juntar parcelas. Então, eu vou comparando o comprimento das pecinhas e, a partir disso, eu vou o quê? Eu vou verificando os resultados obtidos. Pessoal, eu vou dar um minutinho de descanso para vocês assimilarem e nós vamos voltar, então, com a subtração. Retornando então, pessoal, para a subtração. Um ponto que eu acho importante ressaltar com vocês aqui.
Muitas pessoas tomam a subtração como sendo uma coisa completamente, vamos dizer assim, o contrário da adição. Gente, eu não gosto muito dessa terminologia ou dessa maneira de lidar com subtração. Por quê? Porque, gente, quando nós vamos lá chegar no 7º ano do ensino fundamental, nós vamos perceber que, na verdade, no caso, a nossa subtração não vai passar de uma adição com números negativos. Então, algo que era tão antagônico, algo que era tão, vamos dizer, 2 polos, como assim se torna um polo só? Então, eu penso que cria uma confusão muito grande na cabeça dos alunos. Então, vamos explorar os sentidos da subtração e depois vamos trabalhar com o material manipulável e ver, né, a maneira como nós podemos processar, ou melhor, abordar isso em sala de aula. Então, vamos ao quadro. Aqui no quadro, pessoal, nós temos as partes que vão compor uma operação de subtração. Então, o primeiro número que nós temos aqui é o minuendo, certo? Lembram desse número, minuendo. O segundo número que nós iremos retirar do minuendo, né, é o subtraindo, ok? E aqui nós temos, então, o que seria chamado de solução, ok? Que ele vem como resto ou diferença. E no caso aqui nós temos o 5. Então, 9, no minuendo 9, subtraindo 4 de 9, eu tenho 5. Ou, eu posso pensar assim, de cima para baixo, ou seja, retirando 4 de 9, ou eu posso pensar, aí no caso, usando os outros sentidos que eu tenho aqui, pensando quanto falta para 4 ser 9? Falta 5, numa ideia de comparação de quantidades. Então, vamos aos sentidos. Então, aqui nós temos, pessoal, o primeiro sentido da subtração é o quê? O primeiro sentido é tirar. Então, Pedro comprou 120 figurinhas, mas 23 rasgaram quando ele abriu o pacote. Ou seja, não é mais 120 que Pedro irá aproveitar. Quantas figurinhas foram aproveitadas? Então, a gente já pode pensar aqui uma ideia no caso, de tirar. O segundo que eu tenho aqui é a ideia de comparar. Ana tem 17 anos e sua mãe 45. Quantos anos a mais a mãe de Ana tem que a Ana? Ou seja, eu estou pegando o 45 e o 17 e estou comparando quanto falta para o 17 ser o 45. E o terceiro sentido que eu tenho é a ideia de completar. Luiz está lendo um livro de 87 páginas. Até o momento, ele já leu 29. Quantas páginas ainda faltam para Luiz terminar a leitura desse livro? Então aqui, pessoal, nós também temos uma ideia do quê? De resgate, certo? Essa é a ideia de completar. E aquela outra ideia, ali no caso da adição de restaurar, são interseções entre adição e subtração. Que em função de um contexto, o que nós vamos ter aqui? Em função do contexto, nós vamos ter que na verdade, elas não são tão antagônicas quanto se pensa, mas sim que elas se complementam, certo? Então agora, pessoal, nós vamos trabalhar, tá? Esqueçam esse 2 aqui, viu, gente? Esse 2 aqui não era para estar aqui. Era 423 menos 199. Então, como que nós vamos resolver essa subtração lá quando nós éramos alunos? Nós vamos armar, né, a operação. 423, certo? Menos 199. Ah, pessoal, eu tinha uma raiva tão grande quando o subtraindo aqui era maior do que o minuendo. Por quê? O que eles ensinavam para nós? A ideia de emprestar ou a ideia de troca, né? Então, uma dezena vem para a unidade,
né? Lembrando que unidade de dezena é centena. Então, passar 1 para lá, então eu teria 13 para retirar 9. Só que eu vou trazer para vocês agora formas alternativas, certo? Só com a ideia, pessoal, de desconstruir o algoritmo. Então vamos pensar aqui, ó. Primeira coisa, esse número 423, ele não pode ser escrito como sendo 400 mais 20 mais 3. E esse outro número, 199, ele não pode ser escrito como 100. Aí, no caso, mais 90 e mais 9. Nós podemos pensar esse número expandindo-o como eu fiz ali. Então, agora, nós vamos realizar as operações. Então, vamos pensar aqui comigo, ó. Primeiro eu vou tirar as centenas. 400 menos o 100. Vamos pensar, pessoal. 400 menos o 100, nem precisa fazer conta, né? Já será 300. Agora, então que eu já posso pegar, eu peguei o 400 e também peguei o 100. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou continuar a subtração, só que agora eu vou retirar o 90. Então, 300 menos 90, eu vou ter quanto? Ó, se fosse 100, eu ia ter 200. Só que quanto falta para 90 ser 100? Falta 10. Então, essa parte que faltou vai continuar. Então, eu tenho 210. Agora, eu vou pegar o 210 e vou subtrair, ali no caso, 9. 210 menos 9, quanto que eu vou ter? Se aqui fosse 10, 210 menos 10, eu teria o quê? Eu iria ter 200. Só que aqui no caso, eu tenho o 9. Então, 9 para 10 vai faltar 1. Então, este 1 vai continuar. Então, eu tenho 201. No entanto, pessoal, eu esgotei aqui todo o meu subtraindo, certo? Mas o meu minuendo, eu só usei o 400. Então, a solução, eu não cheguei ainda. Eu vou pegar esse valor e vou somar, né, os 23 restantes. Então, 201 mais 23, ele será 224, que é, né, a solução do meu, no caso aqui, da minha operação. Pessoal, nós vamos agora para a Câmara de Documentos, aonde que eu vou apresentar a vocês o nosso material, como seria esse trabalho feito com um material manipulável. Pessoal, aqui na câmera, olha só. Então, nós podemos pensar, né? Eu tenho aqui como o meu, aqui no caso, o meu minuendo, né? Eu tenho aqui o 4. Ok? E desse 4, eu vou retirar, olha só, eu vou retirar 3. Ou seja, esse 4, olha lá, eu vou pôr aqui em cima, certo? Eu tenho 4 e eu estarei retirando, certo, pessoal? Estarei extraindo, olha só. Estarei extraindo dele 3. Ou seja, quem vai complementar essa lacuna que eu tenho aqui? É a hora que eu verifico que o que complementa essa lacuna é a minha unidade. É 1. Correto? Então, ou nesse caso, usando a ideia de retirar. E agora, pessoal, usando a ideia de comparação. Olha só. Eu tenho aqui no caso o minuendo 4, subtraindo 3, ou seja, 4 menos 3. E quanto falta para o meu 3 se tornar 4? Quem preenche aqui essa lacuna para esse meu 3 ser 4?
é o meu resto, ou a diferença, na verdade, entre 3 e 4, que é 1. Ok? Então, pessoal, vão observando o sentido que nós vamos colocando aqui. Vou pegar mais um exemplo, olha só. Aqui eu tenho 8, certo? A pecinha marrom. E aqui, olha só, eu tenho a pecinha amarela, que equivale a 5. E eu quero saber quanto que é o meu 8 menos, aqui no caso, né, o meu 5. Como que eu vou realizar isso? Quem falta? Então, o aluno, ele é movido a quê? A realizar a comparação. Por exemplo, o aluno pensa que é 4. Ele põe o 4. Olha o que ele observa. Passou ou não passou? O 4 coube? Não coube, passou. Então, o aluno vai pensando. O aluno pega o 6. Vixe, esse foi a maior, né, possível ainda. Até que o aluno verifica, por tentativa e erro, que o 3, de certo modo, vai se adaptar à situação. E dentro dessa manipulação, pessoal, o aluno já começa a perceber que o 8, ou melhor, que o 8 é formado pela adição, ou seja, pela junção, união do 5 com 3. Como o 8 é 5 mais 3, quando eu vejo quanto falta para 5 se tornar 8, eu verifico aqui com 3. E o contrário também vale. Se eu for verificar o quanto falta aqui para o meu, no caso, o meu 3 se tornar 8, aqui, pessoal, ó, eu já posso também verificar que é 5, certo? Vou dar um minutinho para vocês darem uma descansada e nós vamos voltar daqui a pouco com a multiplicação. Just to have somewhere to go to, give it all away. To have someone to come home to. This is my December. These are my snow-covered trees. This is me pretending. This is all I need. Retornando então, pessoal, agora nós vamos então entrar em operações que são um pouquinho mais complexas das que nós abordamos, né, durante a nossa aula aqui. Então, até agora, né, nós trabalhamos já com a adição e com a ideia de subtração. E agora nós vamos trabalhar com a multiplicação. Vamos ao quadro. Pessoal, aqui nós temos então os termos, né, que vão compor uma operação de multiplicação. O primeiro número, né,
é o chamado de multiplicando, tá bom? E o segundo é o chamado multiplicador. E a solução, né, é chamado de produto. Pessoal, vocês verão no slide que daqui a pouco que existem vários sentidos para a multiplicação. Mas, especialmente nesse nosso contexto, nós vamos assumir o seguinte. Nós iremos aqui assumir no caso, a multiplicação como sendo uma série de somas de mesma parcela. Então, o multiplicando, se nós vamos pensar aqui, 125 vezes 2, foi o multiplicando, que é 125 mais ele mesmo duas vezes. Ou seja, 125 vezes 2 é igual a quanto? A 125 mais 125. Ok? Então, nessa operação, nós já vamos começar a perceber que, enquanto multiplicando tem uma essência relacionada à quantidade, o multiplicador já não está, né, referenciado a essa quantidade que o multiplicando está. O multiplicador, ele está relacionado com o quê? Ele representa quantas vezes esse multiplicando vai se autossomar. Certo? Então, os nossos alunos, a partir daqui, isso tem que estar claro para o aluno. O aluno tem que perceber que a essência do 125 e a essência do 2 são completamente diferentes. E que o 250 e o 125 apresentam a mesma essência. Então, vamos agora aos sentidos. O primeiro sentido que nós temos é o que nós vamos abordar na aula de hoje, né, soma de parcelas iguais. Então, aqui, quantas unidades há em 43 dúzias de bananas? O segundo sentido é a disposição retangular. Então, se em uma sala de aula há 6 fileiras com 5 carteiras cada, quantos alunos podem sentar-se nessa sala? Então, aqui, pessoal, é importante, né, eu quero que vocês tenham ciência, que nós já estamos trabalhando a multiplicação como sendo o quê? Como sendo a área de um retângulo, ok? Nós temos também, em terceiro lugar, né, em terceira, né, sentido, que são os problemas de contagem. E aqui nós temos, ó, José, Pedro, João, Ana e Rosa vão a um baile. Quantos casais, homem e mulher, né, diferentes eles podem formar entre si para dançar? Então, essa foi a condição dada pelo exercício. Então, nós já estamos numa situação um pouquinho diferente, ó, que aqui a gente já começa a pensar nas possibilidades de montar esses casais para a dança, né? E agora, o quarto já vai entrar na ideia de proporcionalidade. Então, para preparar 30 brigadeiros, Dona Júlia utiliza uma lata de leite condensado, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, 2 colheres de chá de manteiga. Se ela deseja fazer 90, quanto de cada ingrediente precisará comprar? Olha só, eu tinha uma quantidade de brigadeiros, eu vou o quê? Eu tripliquei. Consequentemente, eu vou ter que também triplicar, certo? A quantidade de cada um dos ingredientes da receita. Então, pessoal, nós vamos a uma maneira, tá? Agora de resolver a multiplicação, só que eu vou iniciar a operação aqui, ó, pela centena. Gente, eu sei que ao primeiro vai ser um pouquinho difícil para vocês, certo? Vocês estão acostumados a uma maneira da unidade, né, a seguir essa ordem. Eu sei que agora vocês poderão se perder nesse cálculo, porque é muito fácil de se perder. É um pouco complexo, sim. Só que, então, voltem depois do vídeo, assistam novamente a resolução, certo? Para que vocês tenham certeza, tenham, né, convicção do que vocês estão aqui aprendendo. Então, vamos prestar atenção aqui, ó. Eu tenho 378 e eu irei multiplicar esse 378 por 126. Por que eu coloquei a tabela? Para facilitar a visualização de vocês. Então, eu vou ter 3 na centena, 7 na dezena, 8 na unidade. E o outro eu vou ter
1 na centena, 2 na dezena e 6 na unidade. Agora, pessoal, nós iremos pensar, certo, sobre como realizar essas operações. Então, vamos iniciar primeiro aqui pela centena. Pessoal, uma centena, ela vale, aqui no caso, 100, certo? 3 centenas aqui também está valendo 100. Então, uma centena vezes 3 centenas, eu vou ter quanto? Quanto que é 100 vezes 300, pessoal? 100 vezes 300 é 30 mil. Então, eu tenho o que aqui? 3 dezenas de milhar, certo? Então, se vocês forem pensar aqui, ó, 2, né, no caso, 3, 4, seriam os zeros que vão acompanhando, certo? Pessoal, eu não vou fazer desse jeito, que eu achei que vai ficar muito poluído a visualização aqui para vocês. Então, novamente, eu vou pôr aqui no cantinho, acho que vai ficar mais fácil. Então, nós vamos ter 100, aqui no caso, vezes 300, nós temos como retorno, né, 30 mil. Então, vamos marcar aqui 100 vezes 300. Aqui nós temos, então, o nosso 30 mil. Então, vou deixar o 3 aqui marcado na casinha da dezena de milhar. Novamente, nós vamos pegar agora uma centena vezes uma dezena, ou seja, 100 vezes o 70. 100 vezes o 70, nós vamos ter quanto? Nós vamos ter 7 mil, certo? Ou 7 unidades de milhar, ok? Novamente, uma centena vezes 8 unidades. Eu vou ter quanto? 100 vezes o 8. E isso vale 800, ou, como eu tenho aqui, 8 centenas. Então, pessoal, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas é com essa maneira que nós vamos desconstruindo o algoritmo e vamos entendendo por que o professor sempre nos fez acrescentar aquela adição e por que a gente sempre ia escrevendo e ia empurrando o número para o outro lado. Por causa do quê? Por causa das classes que nós estamos multiplicando aqui. Ok? Vamos então agora passar para a dezena. Tá? Então aqui foi na centena. E agora nós vamos para aqui, para a dezena. Então vamos pensar lá, pessoal. Eu tenho 2 dezenas vezes 3 centenas. O que eu vou ter então? Então eu vou ter 20 vezes, no caso, 300. Isso vai ser igual a quanto? Isso vai ser igual a 6. Vai ser igual a 6 mil. Então, 6 na unidade de milhar, certo? Depois eu tenho aqui 2 dezenas vezes 7 dezenas. Então, eu vou ter 20 vezes o 70. 20 vezes 70 serão quanto? Eu vou ter 1.400. 1.400 o que, pessoal? Vamos pensar bem aqui. Centenas. 1.400 centenas é o quê? Uma unidade de milhar, porque 10 centenas é uma unidade de milhar, e as 4 eu vou manter ali na centena. Ok? E agora, então, eu vou fazer 2 dezenas, no caso 20, vezes 8 unidades, certo? Quanto que é, no caso aqui, o 20 vezes 8? Eu vou ter 160. Mas 160 é o quê? Dezenas, certo? Isso daqui vai ser igual a quanto? Uma centena. Então, eu vou passar uma centena aqui. E as minhas aqui vai ficar, então, no meu caso, né, aqui, o meu 6 dezena.
Pessoal, continuando então a operação, agora de olho aqui na unidade. Olha só o que nós podemos perceber. Agora de olho na unidade, o que nós vamos ter? 6 unidades vezes 3 centenas. Certo? Isso daqui dá 18 centenas. Isso é igual ao quê? Uma unidade de milhar, como nós vamos pôr aqui, mais 8 centenas. Certo? De novo, 6 unidades vezes 7 dezenas. Ou, no caso, né, 6 vezes, vezes 70. Quanto que nós vamos ter aqui? 420. 420 são 4 centenas, certo? Como nós podemos pensar aqui. Isso. 6 vezes 7. Gente, desculpa, marquei esse 4 aqui, não é esse 4 não, é esse 4 aqui de baixo. 4 centenas, ok? E aqui, 2 dezenas. E agora, nós podemos ter aqui o 6 vezes 8. Quanto que é 6 vezes 8, pessoal? 6 vezes 8 é 48 unidades, certo? 48 unidades é igual a quanto? 4 dezenas mais 8 unidades. Então, 4 dezenas e agora mais 8 aqui, certo? Mais 8 unidades. A partir de agora, pessoal, nós vamos somar tudo, ok? Então, nós vamos 8, nós vamos baixar. Aqui nós vamos pensar, olha só. 6 mais 2, nós vamos ter aqui no caso 8, né? 8 mais 4, 12. Então, o 2 que está aqui vai subir 1 aqui. Agora nós vamos 1 aqui, mais 8, mais 4, mais 1, mais 8 e mais 4. E isso vai dar o resultado de 26. Então, fica o 6 e vai ali subir o 2. E agora, 2 mais 7, mais 6, mais 1 e mais 1, nós teremos 17. Fica o 7 e vai subir 1. E 1 mais 3, nós vamos ter aqui 4. Difícil, pessoal? Complicadinho, né? Difícil por quê? Difícil porque a gente não está acostumado com essa nomenclatura. Nós não estamos, pessoal, inicialmente pensando, certo, nessas articulações que nós podemos desenvolver. Até eu fico um pouco perdido quando estava realizando a operação. Por quê? Porque você vai evocando as noções de dezena, centena, a equivalência, e é um desenvolvimento de um pensamento que nós não estamos mesmo acostumados a desenvolver dentro de sala de aula e a desenvolver na vida. Então, pessoal, se não entenderam, retomem o vídeo depois, certo? E vão olhando detalhadamente, novamente, todo o processo, certo? Se houve algum erro, eu penso que eu não errei nenhuma questão, mas se tiver alguma questão, depois a gente comenta, mas eu penso que está tudo certinho, está tudo tranquilo. Então vamos agora retomar a câmara de documentos, porque isso assim que eu vou fazer agora com vocês é pensando na sala de aula. Aqui, pessoal, na câmara de documentos, nós vamos trabalhar, e agora vocês podem, no caso, utilizar o material dourado. O material dourado se põe aqui agora, pertinente para o nosso trabalho. Eu vou deixar um montinho de pecinhas aqui para pensarmos. Então, pessoal, o que nós vamos... A ideia é o quê? Vamos pensar num produto. Por exemplo, 3 vezes 4. Não, isso. Vamos pensar em 3 vezes 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 3 e vou autossomar esse 3 4 vezes. Então, eu vou ter 3 mais 3 mais 3 e também, olha só, mais 3. Então, eu faço 4 montinhos com 3 e eu somo essa solução. Então, eu vou ter 1, 2, 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e aqui 12. Então, eu consigo verificar, pessoal, que quando eu faço, no caso, 3 vezes 4, ou seja, quando eu pego o 3 e autossomo esse 3, olha só, 1, 2, 3, 4 vezes, eu chego em 12. No entanto, nós podemos pensar diferente. Nós podemos pensar ao contrário, como sendo o quê? 4 vezes 3. Então, agora eu vou pensar em 3 montinhos, mas agora cada um desses montinhos vai ser composto, olha só, por 4 unidades. Então, o que eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É o mesmo resultado, pessoal. Só que o sentido da formação é outro. Então, aquela ideia que ordem dos fatores não altera o produto, ou a multiplicação tanto importa, que sempre vai ser a mesma solução, só é interessante trazer isso para a criança quando ela já estiver dominando lá no 5º ano do ensino fundamental, ela já estiver dominando os sentidos da multiplicação, certo? Porque até então, se nós fôssemos seguir essa regra, a situação já vai ser apresentada de uma maneira diferente. A situação já vai ser outra. Olha só o que nós podemos pensar aqui, pessoal. Nós podemos pensar também de uma outra maneira. Nós podemos associar a ideia retangular. Por exemplo, 3, então eu vou ter que fazer grupinhos com 3 em 4 linhas. 1, 2, olha só, 3, 4 linhas. Junto com essa atividade aqui, vocês já poderão trazer para o nosso aluno a questão de área. Quanto que vai dar esse preenchimento? Então, o aluno vai vir preenchendo, né? A ideia de preencher, aqui no caso, o espaço vazio. E a partir disso, ele já vai poder, então, já ter noção que 3 vezes 4 vai dar quanto? aqui no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o que seria aqui, né? 4, aqui seria, 3 vezes 4, se nós formos pensar aqui, seria o 4, certo? Vezes o 3. Ok, pessoal? Nós vamos agora para a divisão, só que antes eu vou dar um tempinho para vocês darem uma descansada, porque essa multiplicação eu sei que foi complicado. Retomando então, pessoal, nós vamos agora trabalhar com a divisão. Pessoal, a divisão, ela vai ser colocada para nós aqui
como sendo o quê? Com a ideia mesmo de repartir em partes iguais um amontoado de quantidades. Certo? Então, inicialmente, pensando com isso, vocês poderão não só utilizar esse material que está aqui, porque esse material que está aqui, pessoal, vocês poderão cortar, poderão pedir para os alunos pintarem e trabalhar com um papelzinho, né? Todo, no caso ali, com o mesmo tamanho, as fichinhas de cartão, ou senão vocês podem substituir esse material por canudo, por palitinhos de dente, palitinho de sorvete, também dá certo, também dá para utilizar na aula de matemática. Mas agora nós iremos então conhecer os componentes da operação, ou seja, que formam, né, uma operação de divisão. Vamos ao quadro. Aqui no quadro, pessoal, nós temos então quais são, certo, os componentes, né, os termos da divisão. O primeiro número que aparece, que está relacionado à quantidade, é o dividendo. Certo? Essa é a quantidade total que vai ser distribuída, que vai ser dividida entre a quantidade de grupos que é indicada pelo divisor. E o quociente, né, que é a solução. O que seria a nossa solução aqui? A solução seria o quanto cada um dos grupos comporta no caso, de elementos aqui desse dividendo. Está certo? Agora então, pessoal, vamos conhecer os sentidos da divisão. O primeiro sentido que eu tenho aqui para a divisão é repartir em partes iguais. Então prestem atenção. Em uma escola, há 735 alunos distribuídos, aí no caso, igualmente em 21 classes. Quantos alunos há em cada classe? Pessoal, isso aqui é importante, porque a distribuição que a divisão vai proporcionar é uma distribuição uniforme, uma distribuição por igual. Se fosse uma distribuição que não seguisse essa lógica de ser a mesma quantidade, nós aí teríamos que trabalhar de uma outra forma, certo? Nós também podemos pensar a divisão nesse sentido aqui, medir quanto cabe. Então, Maria tem 153 centímetros de renda e deseja cortá-la em pedaços de 17 centímetros. Quantos pedaços Maria poderá obter? Nesse caso, pessoal, nós podemos pensar no caso, o dividendo, né, como sendo uma quantidade e quantas vezes eu consigo retirar, ou seja, cortar dessa quantidade o 17, ou o meu divisor. Essa quantidade de vezes seria o quociente. Mas vamos então à situação, pessoal. Então, essa situação nós temos um calcule. Novamente, desconsiderem esse númerozinho aqui, pessoal. Então, eu tenho 2.679. 2.679. E eu irei, né, dividir isso por 49. Então, o que eu quero que vocês vão observar aqui? Eu não vou, nesse momento, iniciar a nossa divisão, certo? Da maneira tradicional que nós estamos conhecendo. Eu vou iniciar essa divisão considerando tudo isso como uma quantidade para fazer a distribuição. Então, eu tenho, vamos pensar, 2.679 quadradinhos do material dourado. E eu vou distribuir em 49 caixinhas, ou 49 cumbuquinhas, certo? Então, o que eu vou fazer? Inicialmente, eu vou pôr 10. Olhem só, eu vou colocar 10. 10 vezes o 49 vai dar quanto? Vai dar 490. A partir de agora eu posso subtrair. Então, eu coloquei 10 em cada cumbuquinha e eu quero saber quanto que vai me sobrar. Então, 9, eu retiro o 0, eu vou ter, aqui no caso, 9. Aqui, o 7 não dá para tirar 9. Eu vou trocar, certo? Uma dezena do 6 passa para cá, então eu vou ter 17 para retirar 9. Então, eu vou ter 8.
Aqui, como eu fiz uma troca, ficou então 5. 5 eu retiro aqui no caso 4, né? Eu vou ter 1. E agora o 2, aqui eu não tenho nada, embaixo eu vou baixá-lo. Então, olha só, pessoal, essa é uma maneira de solução em que você vai realmente distribuindo. Olha, sobrou muito ainda. Vou pôr mais 10. Vamos ver o que vai acontecer. 10 vezes 49, 490. 9 tira 0, eu vou ter 9. 8, tem como eu tirar 9? Não, eu vou ter que fazer uma troca. Então aqui eu estou na casinha da dezena, né? Uma centena faz a troca aqui para a casinha da dezena, eu vou ter então 10 dezenas. Então 18 dezenas, eu retiro 9, eu vou ter 9. Aqui então, como uma trocou, ficou com 0. Então eu vou fazer novamente a troca com a casinha da unidade milhar. Então, uma unidade milhar, quando vem para centena, ela vem valendo, 10 centenas, certo? 10 centenas menos 4 centenas, eu vou ter 6. E aqui, o 1, né, pessoal? Eu acabo, então, baixando aqui esse 1. Novamente, o que nós podemos observar agora aqui? Mas, agora, tem muita coisa, vamos colocar 30? Vamos por 30. Olha só, pessoal, 49 vezes o 30 vai ser igual a quanto? A 1470, certo? Já vamos colocar então 30 logo lá. 30 vezes o 49. 1470. Olha só o que está acontecendo aqui. No caso, o 9 tira 0, fica 9. 9 aqui tira 7, nós vamos ter 2. O 6 eu vou retirar 4, eu vou novamente ter 2. E o 1 eu retiro 1 e eu vou ter, aqui no caso, 0. No entanto, pessoal, o que acontece? Eu tenho uma sobra, né, de 220, aqui no caso 229. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Eu posso pensar da seguinte maneira. Eu posso colocar mais 2, porque eu sei que 49 mais 49 eu tenho 98, e ver o que isso daqui vai acabar, então, resultando, certo? Então, vou fazer a continha aqui, rapidinho, só para a gente perceber. Olha só, 9 tira 8 fica 1. 2 dá para tirar 9? Não, nós vamos ter que trocar. Nós estamos na casinha da dezena, então, 2 dezenas, uma centena vai passar para cá, 10 dezenas, então 12 dezenas, tiro 9, então eu tenho o 3. Aqui, que era uma centena trocou, ficou só uma centena, certo? Esse 2 aqui está cortado, pessoal. Então ficou uma centena. Essa uma centena eu vou baixar, ficou 131. Pessoal, cabe mais 2? Mais 3 não vai dar, né? Vamos ter que colocar mais 2, porque senão vai passar. Então eu vou resolver essa daqui aqui em cima, ó. Então vai ter 131 menos 98 de novo, certo? Uma unidade, tem como retirar 8 unidades, pessoal? Não, eu vou ter que trocar. Então aqui eu vou passar então 11 unidades e vou retirar 8. Vai me dar 3. A dezena que eu troquei, aqui eram 3, se tornou 2. 2, eu vou retirar o 9. Vou conseguir? Não, vou ter que emprestar da centena. Uma centena vai equivaler a 10 dezenas. Com as duas que sobrou, eu vou ter 12. 12, no caso agora, dezenas menos 9, eu vou ter 3. Olha o que aconteceu, pessoal. Nós podemos observar que agora nós vamos ter resto.
porque a distribuição é uniforme. Me sobrou, certo? 33. E quanto que coube em cada cambuquinha? É só somar o que nós temos aqui, ó. 10 mais 10, 20. Mais 30, nós vamos ter 50. Mais 2, 52. E mais 2, 54. Então, nós vamos ter aqui, pessoal, que o nosso quociente, ele vai ser igual a 54. E nós vamos ter o nosso resto, 33. Tá certo? Vamos agora para a câmara de documentos, onde que nós vamos explorar no nosso material. Então, vamos lá, pessoal. Pensando no nosso material. Então, eu tenho uma quantidade. Vamos lá, eu tenho 30 e... Vou pegar aqui 36. Certo? Olha lá. 10, 20, 36. E eu vou pegar esse 36 e vou dividir esse 36 em 6 partes. Como que eu vou fazer isso, pessoal? Então vamos começar a pensar. Então eu tenho que montar os grupinhos aqui. Eu vejo que eu consigo montar 3 grupos, olha só, isoladamente com 10. Então começa a ser necessário o quê? A realização de trocas por parte do aluno. Se nós formos pensar bem, esses 3 valores aqui equivalem a quanto? Vão equivaler a 30, certo? E eu consigo, pessoal, se vocês forem observar, que olha só, vou colocar eles assim que acho que vai ficar mais fácil. Aqui eu tenho 1, deixa eu ver aqui, 1, 2, não vai dar para pôr os 3 juntos. Mas se vocês forem prestar atenção, olha só, 1, 2, 1, 2, 3, tá vendo aqui? Vai sobrar 4, vou pôr aqui embaixo, ó. Olha só aqui, 5. Vocês estão vendo, pessoal, que tá faltando uma quantidade aqui, ó. Tá faltando esse 2 aqui, tá vendo? E vocês vão poder perceber que esse valor que está faltando aqui, ele é igual ao valor que está sobrando aqui, ó. Vocês podem observar aqui, falta essa parte. Eu estou tentando fazer essa adaptação, pessoal, porque a nossa câmera aqui não cabe, ó. Mas se vocês forem pôr aqui, ó, vocês podem comparar que é a mesma parte. Então, eu posso pegar esses 3 10, certo? E eu vou poder trocar por, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, por 5 bastões de 6. Eu não tenho que construir aqui, no caso, 6 grupos, e cada grupinho tem que ter uma quantidade, então já está um tanto quanto pronto a minha solução, certo? Então eu tenho 6 grupinhos e cada grupinho com 6 unidades. Então eu tenho 36 dividido por 6 é cada grupinho com 6 unidades. Vamos pegar uma operação mais elementar agora. Vamos pegar, por exemplo, o 8 e eu tenho aqui 8 e eu vou dividir esse 8, que eu tenho aqui, eu vou dividir esse 8 por 2, ou seja, eu vou montar 2 grupos com esse 8. Então, olha só o que eu já consigo fazer aqui, pessoal. Eu já consigo ver que, olha só, para dividir ao meio em 2 grupos, basta eu perceber que o 8 pode ser escrito como sendo 4 mais 4, ou 4 vezes 2, ou seja, 4 mais ele mesmo 2 vezes. E eu, olha só, já consigo tirar o meu 8, trocar por 2 4 e montar 2 grupos, cada um com 4 unidades. Tá certo? Então, há várias possibilidades que vocês poderão desenvolver com os alunos. Mas a ideia principal é o quê? Construir uma base, um vocabulário, uma maneira de tratar esses elementos. Vamos pensar agora numa outra situação. Olha só. Aqui eu tenho o 6. E eu vou dividir esse 6 em 3 grupos. Como que eu posso fazendo isso?
A ideia em si, pessoal, é que o aluno vai fazendo por tentativa e erro até chegar na solução. Mas nós podemos perceber que, olha só, que no caso 2 mais 2 mais 2, olha só, esse equivale ao 6. Então eu posso trocar o meu 6 por quê? Por 3 pecinhas de 2. E eu posso formar um primeiro grupo com 1, um segundo grupo com 2, né? 2, e um terceiro grupo com 2. Então eu consigo ver que 6 dividido por 3 grupos, olha só, cada grupo vai ter como quociente, no caso, 2, certo? E eu posso também mostrar para o meu aluno, numa mesma situação, que o quê? Que o 6, ele vai ser composto por 2 mais 2 mais 2, ou seja, 3 parcelas de 2. E eu posso também mostrar para o meu aluno que isso é igual ao quê? O 2 mais ele mesmo 3 vezes. Então, 2 vezes o 3, eu também resulto aqui no 6. Pessoal, podemos ficar, certo, a noite toda pensando aqui, né, todo o período sobre como trabalhar com essas operações fundamentais. Mas eu quero novamente frisar com você. É importante que se construa um vocabulário. Porque esse vocabulário chama mesmo a parcela, a soma, o minuendo, o subtraindo, os fatores, ou o multiplicado, o multiplicador, o dividendo, o divisor, o resto, o quociente. É esse vocabulário associado à manipulação dos objetos, à manipulação do material, que vai possibilitar ao aluno vislumbrar o conhecimento matemático. E a partir daí, quando o aluno se apropria dessa fala, dessa maneira de se expressar, você, como professor, pode ir tranquilo para o quadro. Porque quando você for para o quadro, o que vai acontecer? Você carrega consigo esse vocabulário. E aí sim, o aluno vai conseguir abstrair. Então, aquela ideia que muitos professores falam, mas o meu aluno só consegue trabalhar no concreto, com palitinho de dente. Se eu mudo para o quadro, se eu mudo o palitinho, o meu aluno já não consegue? Não está adequado, por quê? Porque o aluno não tem vocabulário. Às vezes ele acaba mecanizando os procedimentos, sem atribuir sentido e significado ao objeto matemático em si que ele está manipulando ali. Às vezes a matemática não aparece para o aluno, mas sim a manipulação dos objetos. Pessoal, por enquanto é só. Eu vou ficando aqui com vocês, mas nós temos mais uma aula, nossa terceira aula, onde nós vamos continuar, de certo modo, trabalhando com o ensino da matemática. Então, pessoal, até a próxima!